Vamos lá, então, mais uma situação para nós resolvermos. Doroteia, vamos lá acompanhar, né? Doroteia faz doces e sua irmã, Ruth, é sua auxiliar. Receberam uma encomenda de 150 brigadeiros. Ruth enrolou 40 na parte da manhã e Doroteia 60 na parte da tarde. Elas já fizeram todos os doces da encomenda? Quantos doces Doroteia fez a mais que sua irmã? Então, vejam que aí nós também temos várias informações, né? Então, nós temos quem, que é Doroteia, mas é só a Doroteia que fez doce? Não. A irmã dela também, a Ruth, não é isso? Então, nós temos informações aí. A Doroteia faz doce, Ruth é a irmã de Doroteia, auxiliar. Olha quantas informações, né? Elas receberam uma encomenda de 150 brigadeiros. O que é que aconteceu? Ruth enrolou 40 na parte da manhã e Doroteia 60 na parte da tarde. Agora vamos para as perguntas da situação problema. Elas já fizeram todos os doces da encomenda? Então vejam só, quais informações nós vamos usar aqui para responder essa pergunta? Essa informação aqui, ó, 150 brigadeiros. Essa informação é importante para a gente responder essa pergunta? Sim, porque eu preciso saber o total de brigadeiros para saber se elas já enrolaram tudo. Não é isso? Então, qual outra informação que eu preciso saber que é importante? Quanto a Ruth já fez? Ó, Ruth enrolou 40 na parte da manhã. O horário que ela enrolou é importante? Não vai fazer diferença nenhuma para a resolução do problema, né? Então, eu tenho que saber que a Ruth enrolou 40, tá? E Doroteia? 60, ó. Doroteia, 60. Elas já fizeram todos os doces? A pergunta, elas já fizeram todos os doces da encomenda? Então, agora eu consigo responder essa pergunta com as informações que eu tenho, não é? Bom, uma fez 40, a outra 60. Então, agora qual é o meu pensamento? Para eu saber se elas já enrolaram tudo. Primeiro, eu preciso juntar essas duas quantidades, não é? Então, como que eu posso fazer? Opa, fazer aqui. Cálculo escrito é uma das maneiras, ó. Opa. Unidade, dezena. Sempre a gente começa o cálculo pela unidade. 0 mais 0, 0. 6 mais 4, 7, 8, 9, 10. Então, a gente coloca o 10 inteiro aqui, porque não tem mais ordens ali, não tem mais números ali. Então, 10. Quanto que deu? 100, tá? 100 brigadeiros elas enrolaram. Elas já atingiram o total? Não, porque 100 é menor que 150, não é isso? Então, elas não fizeram tudo. A pergunta, elas já fizeram todos os doces da encomenda? Não. Então, a gente já sabe por causa disso, né? Tá, mas tem mais uma pergunta. Vamos continuar lendo, então. Quantos doces Doroteia fez a mais que sua irmã? Então, ainda eu vou usar essas informações que estão aqui, né? Ó, a Ruth fez 40 e Doroteia fez 60. E aqui quer saber quantos doces Doroteia fez a mais que sua irmã? Ah, pro essa é fácil. A Doroteia fez 60 doces. Não, isso a gente já sabe,
tá? Mas a pergunta não é essa. Quantos doces Doroteia fez a mais que sua irmã? Essa ideia aqui, quando tem o a mais ou a menos, é sempre comparando duas quantidades. Então, nós vamos comparar a quantidade da Doroteia com a quantidade da Ruth, tá? Então, eu sei que a Doroteia fez mais docinhos que a Ruth, não é? Porque o 60 é maior que 40. Mas quantos ele passa na frente do 40? Quanto que o 60 passa na frente do 40? É essa que é a ideia do a mais. Mas quantos a mais, né? Então, como a gente pode resolver isso? É um outro cálculo. Como a gente pode resolver? Nós podemos resolver através do cálculo escrito, realizando a subtração, que nós já sabemos, né? Que esta ideia de comparação do a mais, a subtração é o caminho. Então, eu pego o 60, que é a quantidade maior, nossa, menos a quantidade menor. Aqui, unidade e a dezena. Então, 0 menos 0, 0. Agora, do 6, eu vou tirar 4. Do 6, eu tiro 4. 2. Então, quantos doces a Doroteia fez a mais que a Ruth? 20 doces, tá? Este é um caminho, que é cálculo escrito usando a subtração. Mas a gente pode também usar a contagem aqui. Como a gente usa a contagem? Do 40 até chegar no 60. Não é essa a distância que tem entre as duas? Então, do 40 para chegar no 60. Eu também descubro quanto o 60 está passando na frente do 40. Então, você não conta o 40, porque o 40 não passa na frente dele mesmo. Então, quem passa? Ó, o 50, 60. Pro, mas como que você fez essa contagem? Eu fiz de 10 em 10, certo? Porque são dezenas, né? Ó, aqui, ó, o 40 é 4 dezenas, o 60, 6 dezenas. Então, aqui está favorável uma contagem de 10 em 10. Então, 50, 60. É como se esse dedo vale 10 e esse também vale 10. Então, ó, 50, 60. Então, é 60 que passa na frente? Não. Você contou até os 60, mas quanto está valendo cada dedo que eu ergui? 10, porque eu usei uma contagem de 10 em 10. Então, eu faço 10 mais 10, 20. Tá? Então, ela passou 20 na frente. Ela fez 20 doces a mais que a Ruth. Certo, crianças? Então, aqui a gente usou o cálculo escrito, subtração, que é uma estratégia, e também a gente pode usar a contagem, tá? Bom, então, o que eu quis, né, mostrar com a aula de hoje? Rapidamente, que nas situações problemas, para nós resolvermos, para não ficar com com esse pensamento fixo, né? Se é de mais, se é de menos, se é de vezes, primeiro nós temos que identificar as informações importantes de um problema. E como a gente identifica essas informações importantes? Através da pergunta. Então, o que é que a pergunta do problema quer saber? É através dela que nós vamos lá na situação problema pegar as informações importantes. Então, aqui, quantos doces Doroteia... Não, a outra pergunta, a primeira. Elas já fizeram todos os doces da encomenda? Então, o que você precisa saber? Quanto que foi a encomenda, o que elas já fizeram da encomenda. Aí, a gente começa a calcular, a tentar resolver, certo? E para a tarefa de hoje, então, é uma situação problema, tá? Então, tarefa pulando linha. Uma indústria de chocolate produz em 1 hora 500 bombons sortidos. Pro, o que é sortidos? Olha aqui. Amendoim, trufado, cereja, brigadeiro e morango. Então, o que é sortido?
variados, vários tipos, tá? Se já produziu 320 em 45 minutos, quantos bombons faltam para alcançar a meta? Então, o que é a meta, né? É o objetivo, é o que a indústria sempre faz. A indústria sempre faz o quê? Tá lá, 500 bombons em 1 hora, tá? Então, quantos bombons faltam para alcançar a meta? Então, vocês vão ver na situação problema, tem várias informações. Será que vocês vão usar todas as informações que estão aí? Então, vocês vão pensar e refletir isso. Como a gente vai saber? Leia a pergunta da situação problema. O que ela quer saber? Ela vai te dar a dica para você selecionar na situação problema só a informação que você vai usar, tá bem? E a partir daí você vai escolher o melhor caminho para resolver. Se vai ser uma contagem, se vai ser um cálculo mental, se vai ser o cálculo escrito. Aí você vai encontrar a sua melhor estratégia. Posta para a professora no particular, qualquer dúvida, avisa a professora por mensagem, da maneira que vocês quiserem, tá bom? Até amanhã, fiquem com Deus e uma boa tarefa.